A graça e a paz, queridos. Amém? Deus seja louvado, exaltado, engrandecido. E como já foi dito, o único nome digno de ser louvado, adorado, exaltado, o nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. O nome pelo qual nós estamos aqui. E se estamos vivos, se estamos de pé, é por causa deste nome. Se estamos diante do Senhor, se estamos diante de Deus, é porque este nome nos reconciliou com o Pai. Se não fosse este nome, não teríamos condições nenhuma de estarmos aqui diante da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós louvamos, exaltamos e engrandecemos o nome do Senhor. Hoje, um dia que nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, que lembra a crucificação e aponta para a nossa ressurreição na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso podemos dizer, com certeza, estamos de pé, porque Ele é que nos levantou. É nele que estamos aqui, é nele que estamos vivos e é nele que vamos prosseguir, com a fé no Filho de Deus. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé brevemente, com o livro de Marcos aberto no capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Vamos ler do versos 1 até o verso 6. Lembrando o que está registrado nas Sagradas Escrituras, dos dois eventos mais importantes das Sagradas Escrituras, pelo qual o cristianismo é todo fundamentado, que é na crucificação e na ressurreição do nosso Senhor. Primeiro versículo, capítulo 16 do Evangelho de Marcos. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram no sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Podem sentar, queridos. Hoje não será simplesmente, e quando eu digo hoje, não hoje por eu estar aqui, mas eu digo hoje nesse evento, como entendemos, em qualquer momento que a igreja do Senhor Jesus Cristo se reúne para celebrar a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, não é simplesmente um momento de um ritual, como se fosse algo simplesmente mecânico a ser produzido, a ser apresentado à igreja do Senhor. Vai muito mais além de qualquer ritual que nós possamos pensar, sendo a segunda ordenança que Cristo deixou para a sua igreja. A primeira ordenança foi o batismo, e a segunda ordenança foi a ceia do Senhor. Fora isso, não encontramos mais nenhuma outras ordenanças, como tinham muitos símbolos no Antigo Testamento. Podemos dizer que no Novo Testamento a igreja do Senhor não tem muitos símbolos, não tem muitos rituais, se podemos dizer assim. O batismo e a ceia do Senhor vai muito mais além. Precisamos compreender o que isso significa. Precisamos entender e viver verdadeiramente, não simplesmente movido por um momento, por um evento. Mas a nossa vida deve verdadeiramente declarar aquele que foi crucificado por nós. Declarar aquele que ressuscitou ao terceiro dia. E declarar que também nós ressuscitaremos com ele. Porque se nós não cremos na nossa ressurreição, se não cremos primeiramente na ressurreição de Cristo, se não cremos na nossa ressurreição, para que estamos reunidos, declarando que somos servos do Senhor Jesus Cristo? Só o único motivo de estarmos reunidos como igreja do Senhor é porque Ele foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia.
A igreja precisa entender que esses dois pontos, a sua crucificação e a sua ressurreição, é o cume principal do cristianismo. É algo que está pautada a essência da nossa fé. Ela vem desses dois eventos, vem primeiro da pessoa de Cristo Jesus, mas vem pautada nesses dois eventos, na crucificação e na ressurreição do Senhor. Por isso aqui no verso 16, quando diz um varão, mas com certeza um anjo que aparece à direita, e disse: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. A história da igreja, a história depois de Cristo Jesus, ela vem mostrando que muitos homens, o que nós declaramos como céticos, pessoas que não creem na manifestação do Senhor, na sua crucificação, não creem que Ele ressuscitou dos mortos, não creem em uma verdade absoluta, não creem que o homem, nós, na nossa pequeninez, podemos sim nos relacionar com o ser transcendente, que é o Deus, Criador dos céus e da terra. Por isso, essas duas verdades são as duas verdades mais combatidas pelos céticos, que mais tentam lançar descrédito é na crucificação do Senhor e é na ressurreição do Senhor. Porém, nós não dependemos do que os céticos falam. Nós não dependemos do que aqueles que não creem andam, às vezes, tentando dizer que não houve uma crucificação e não houve uma ressurreição. Porque a nossa fé, ela está completamente pautada nas Sagradas Escrituras. É através das Sagradas Escrituras que nós cremos que o Senhor Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós, Ele foi crucificado e ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. Mas eles não creem nas Sagradas Escrituras. Por isso os céticos vão continuar sempre dizendo que Cristo não foi crucificado, não houve esse homem, às vezes até tenta negar o Cristo Jesus histórico. E muito menos Ele não ressuscitou. Mas até os cidadãos romanos, historiadores, que viveram 55 anos depois de Cristo, que escreveram livros no final do primeiro século, no início do segundo século, como Flávio Jósefo, como Tácito, como Plínio, que não eram homens cristãos, não eram homens que tinham a fé em Cristo Jesus, ou eram simplesmente historiadores, alguns deles até envolvidos no governo romano, que declararam sim que o Cristo havia sido crucificado. Eles contam em suas histórias que a igreja naquele tempo era perseguido. Falam inclusive que quando Nero tocou fogo em Roma, que jogou culpa nos cristãos, e que Plínio chega a declarar como é que ele fazia, levando muitos cristãos à morte. Então, mesmo não crendo nas Sagradas Escrituras, como os céticos não creem, existem relatos, fatos históricos de não cristãos, de pessoas que não tinham nenhuma relação com o cristianismo, que citam sim o Cristo que havia sido crucificado, uma igreja que seguia o Cristo, que eram os cristãos, que eles eram perseguidos pelos governadores e pelos governantes naquele tempo no Império Romano. E ainda mesmo assim ainda tentam negar esses fatos históricos registrados não nas Sagradas Escrituras, mas registrados na história. Tentam negar os que os pais da igreja falaram no primeiro século, no segundo século e no terceiro século. E todos testificaram de toda a Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, quando os livros foram canonizados, foram reconhecidos como livros espirituais. Mas eles continuam negando, eles continuam dizendo que Cristo não se fez carne. 1 João, no capítulo 4, no versos 2, nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Quando nós confessamos a fé em Cristo Jesus, nós confessamos que Cristo veio em carne.
nós confessamos que Ele foi crucificado e nós confessamos que Ele ressuscitou ao terceiro dia. O que estamos para celebrar hoje, como se é de costume nas igrejas evangélicas, o primeiro dia da semana, pelo menos geralmente no primeiro domingo do mês, não é simplesmente um ritual, é um fato histórico, que nos faz lembrar da sua crucificação e aponta para a sua vinda, até que venha, até que Ele volte. E a igreja de Cristo permanece de pé, em meio a toda a perseguição que existe hoje sim contra os cristãos. Em alguns países uma perseguição velada, uma perseguição escondida. Em outros países perseguição escancarada, onde cristãos são decapitados, são mortos, são privados de suas famílias, são expulsos às vezes até pelos seus próprios familiares. Isso é fato, queridos. Por que isso acontece? Porque a fé em Cristo Jesus é a manifestação de Deus contra o que está no mundo. Porque o mundo jaz no maligno. E quando nós nos opomos ao que está no mundo, o mundo faz de tudo para calar a nossa voz. Mas como disse Pedro, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E o que temos visto e ouvido é aquilo que está nas Sagradas Escrituras. É aquilo que o Senhor tem nos ensinado, é aquilo que o Senhor tem nos conduzido em nossas vidas. E por que eu digo isso, queridos, e quero enfatizar isso? Porque parece às vezes que muitos cristãos, o contexto que nós temos vivido, estão mais preocupados com aqui e agora, estão mais preocupados com as coisas concernentes a esta vida, mas não têm estado preocupados em glorificar o nome do Senhor, declarando verdadeiramente que cremos sim naquele que foi crucificado, e aquele que foi crucificado, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e aquele que ressuscitou ao terceiro dia, Ele irá voltar, queridos. Não mais para ser julgados por Pôncio Pilatos. Não mais para ser julgado. Mas Ele vem como juiz dos vivos e dos mortos. Como diz Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Colossenses capítulo 2. E por suas pisaduras fomos sarados. Versos 12 do capítulo 2 de Colossenses. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Por isso esses dois eventos, querido, têm que ser enfatizados por nós que somos servos do Senhor. É a crucificação do Senhor, porque lá os nossos pecados, a cédula de dívida que havia contra nós, foi cravada na cruz do Calvário. E se nós fomos sepultados com Ele pelo batismo, na morte, em sua crucificação, também ressuscitaremos com Ele, queridos.
E quantos, nesse contexto que nós temos vivido, quantos de nós cristãos que declaramos o nome do Senhor, que confessamos a fé nesse Deus, um Deus que fez os céus e a terra, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, temos crido verdadeiramente na ressurreição dos mortos? Em Tessalonicenses, Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, está no versos 13, capítulo 4, versos 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Quando é que Deus vai fazer ressuscitar aqueles que dormem? Quando Cristo estiver voltando. Deus os tornará a trazer com Ele. Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 15. Um dia eu me lembro, no passado, não muito distante, tive a oportunidade de ministrar aqui um estudo sobre a carta aos Coríntios, uma igreja cosmopolita, onde muitas pessoas de diversas nacionalidades passavam por lá, porque ali havia um porto próximo ali de Corinto. Uma cidade também muito prostituta, havia uma deusa lá, Afrodite, com 1000 prostitutas cultuadas. Os romanos diziam que quando iam por Coríntios, iam corintianizar, que era a prática de sexos ilícitos. Essa igreja, Paulo, na sua segunda viagem missionária, passa 18 meses com ele, alcança os coríntios para Cristo, mas envolto em tanta coisa do mundo, em tanto pecado, em tantas mazelas e imperfeições nas quais eles haviam vivido em seu passado. Foi uma igreja muito problemática que Paulo precisou escrever essa primeira carta, praticamente chamando os coríntios à correção. E aqui nesse contexto, capítulo 15, o que é questionado exatamente é a ressurreição dos mortos. Eu até disse no tempo que eu ministrei esse estudo que havia uma certa similaridade entre os coríntios e a igreja brasileira, e especificamente a igreja na cidade de Salvador, também uma cidade portuária. Onde parece que, em meio a tudo que a igreja, que nós, quando éramos do mundo, vivíamos conforme o curso deste mundo, parece que depois que estamos em Cristo Jesus, muitos ainda ficam com muita dificuldade de abandonar por completo as coisas do mundo. E parece que ficam às vezes titubeando de um lado para o outro, sem mostrar claramente, declarar vivamente a fé em Cristo Jesus. Essa igreja, no versos 12 do capítulo 15, Paulo repreendendo eles concernente à ressurreição. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Sabe por que muitos do mundo, e às vezes alguns cristãos até ficam pensando nisso? É porque compara Deus com os homens. E Paulo vai tratar isso concernente ao corpo aqui também. É porque a gente vê que quando nós morremos, o que acontece com os nossos corpos? Decompõem-se. Alguns até são incinerados. Aí o homem, na ótica carnal, começa a olhar assim: como é que vamos ressuscitar? Com que corpo? É esse questionamento que os Coríntios vai fazer aqui nesse capítulo 15.
Com que corpo vamos ressuscitar? A fé, queridos, é no poder de Deus. Não é na ótica humana, não é na capacidade humana, não é naquilo que o homem pode ou não realizar, ou naquilo que o homem pode ter condições de imaginar a possibilidade. Não precisamos imaginar a possibilidade. Paulo diz que pela fé cremos que os mundos foram criados, que todo mundo, todas as galáxias foram criados pelo poder de Deus. E daquilo que não era aparente, não foi do nada, Deus não criou o mundo do nada. A Bíblia diz que Ele criou daquilo que não era aparente. Ele disse, haja luz, e houve luz. Em Ezequiel Ele disse, pode porventura esses ossos voltarem a ter carne? Mas parece que as pessoas do mundo, e obviamente sim, mas às vezes parece que a gente se depara com alguns cristãos que ainda ficam ponderando a nossa capacidade humana de entender, de compreender com o poder, com a possibilidade de Deus. Porventura há algo demasiadamente para mim que eu não possa operar, diz o Senhor. Será que precisa existir um corpo, precisa que o nosso corpo esteja ainda em condições para que uma alma retorne para Ele? Daquele que disse haja luz e houve luz, daquele que disse fervilhem as águas dos mares, daquele que disse que da terra apareçam as sementes, as árvores cresçam da terra, e do pó da terra Ele fez um homem e soprou em suas narinas o hálito de vida, e o homem se fez ser vivente. Será que nós precisamos ter qualquer intelectual capaz de compreender aquilo que na ótica humana é incompreensível? Mas a gente fica às vezes nesse dilema, mas como assim? Não há limite no Senhor. O limite está nos nossos olhos, na nossa capacidade intelectual, na nossa carne, na nossa mentalidade, mas nunca, jamais no Senhor. E se não há ressurreição de mortos, no versos 13 do capítulo 15, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Eu comecei dizendo que os dois eventos mais importantes que norteia todo o cristianismo é a crucificação e a ressurreição. Se tirarmos a crucificação de Cristo e tirarmos a ressurreição do Senhor, acabou a fé cristã. E como eu sou crente, eu não tenho convicção plena, absoluta, completa, sem nenhuma sombra de dúvida, nem de um grão de areia, que Ele veio em carne, Ele morreu e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Como eu sou cristão, como eu sou crente? Porque faço parte de uma associação, de uma agremiação, de uma organização religiosa. Não, queridos, não é por isso, e pode ter certeza que não é por isso. Porque quem crucificou a Cristo foram as associações religiosas. Foi o Sinédrio, foram os saduceus, foram os sacerdotes. Foram esses homens que crucificaram a Cristo. Não foi nem muitas das vezes o pobre muitas das vezes, há um livro que conta mais ou menos isso, foi incitado por essa pequena parcela da sociedade dos hebreus, que eram pessoas favorecidas pelo Império Romano, e que nessa classe estavam exatamente os fariseus, saduceus, os sacerdotes, o sinédrio. Aqueles homens recebiam favor, eles queriam que Cristo fosse crucificado, sim. É o reino de ponta cabeça, aconselho comprar esse livro, do ministério de Douglas Gonçalves, filho do pastor Josué Gonçalves, Jesus Cop. O reino de ponta cabeça, porque o reino de Jesus Cristo não é como este mundo diz. A gente às vezes, parece que a gente quer crer em Cristo Jesus, parece que a gente quer viver a nossa fé cristã com a mesma ótica que as pessoas do mundo vivem suas vidas. Não, não é na mesma ótica. Porque o reino do Senhor, ele é de ponta cabeça, é completamente contrário a essa ótica humana. Por isso ele disse para Pôncio Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse, meu Pai enviaria os seus anjos, miríades e miríades que viriam ao meu favor. E como igreja do Senhor, não podemos viver na ótica das pessoas que vivem neste mundo. A nossa fé verdadeiramente é no Filho do Deus vivo que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. E ainda que alguns não creiam e tentem fazer de tudo, querido, isso é fato notório, não se pode tirar. É mais real do que estar aqui diante de você. É mais real do que tocar em vocês, abraçar vocês, mesmo nesse contexto que nós temos vivido.
Eu estou dando esse exemplo apenas para você ver que é muito mais real do que aquilo que nós apalpamos com a nossa mão. Eu me lembro quando eu trabalhava em uma multinacional aqui, lá em Camaçari, conversando um dia depois de um refeitório, com um colega, ele falando, não, Gilvan, mas a fé, ela é algo meio que simbólica, a fé ela não é palpável. Eu disse, não, meu colega, não é. A fé verdadeiramente ela é mais real do que estar aqui diante de você. A fé em Cristo Jesus ela é mais palpável do que abraçar você, do que pegar em sua mão. Porque aqueles que vivem no Senhor, eles têm Deus dentro deles, porque Deus em seu Espírito habita em sua igreja. Só aqueles que experimentam ao Senhor, só aqueles que têm a compreensão do Senhor, podem verdadeiramente dizer para o mundo, não, meu querido, real para você é pegar e apalpar, não, real para mim é ter Ele habitando dentro de mim, em meio à sua igreja. Porque não tem nada mais prazeroso, não tem nada mais que a minha alma, que a sua alma, como aqueles que confessam a fé em Cristo Jesus, possa dizer, possa declarar, com alto e bom som. Algumas pessoas dizem, irmão, você fala alto. Eu grito às vezes sim na pregação, porque parece que as pessoas estão sem querer ouvir. E Deus levanta, sim, levantou desde os nossos antepassados, desde os hebreus do Antigo Testamento, profetas para gritar, para declarar, porque tudo isso ficará testificado diante do Senhor no juízo final de todos os tempos, onde ricos e pobres, pequenos e grandes, todos se apresentarão ante ao Senhor, e todos serão julgados por Ele. Vamos declarar com alto e bom som, queridos. No capítulo 15, aqui ele continua, versos 15, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Porque se eu anulo a ressurreição, automaticamente eu anulo a sua crucificação. Porque quando ele foi crucificado, ele levou sobre si todas as nossas transgressões, como nós vimos em Isaías 53. Se ele não foi capaz de levar as nossas transgressões, se ele não é o Filho do Deus vivo, ele não ressuscitaria ao terceiro dia, porque assim ele não mostraria que ele venceu o pecado, ele venceu a morte, porque nele não havia nenhum momento pecado algum. Então se eu nego a ressurreição, eu nego a crucificação. Porque a crucificação era necessária para que ele vencesse a morte não pudesse conter ele. Ele não tendo pecado, ele retorna à vida, declarando que assim como ele retornou à vida, nós também retornaremos à vida, ainda que estejamos mortos quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Ainda que estejamos mortos. Isso para o mundo é loucura, isso para nós é poder de Deus. E nossa fé é no poder de Deus. E não há nada no poder de Deus no qual aqueles que creem possam ter dúvida. Porque não há nada impossível para que Ele realize. Há nada, alguma coisa porventura demasiadamente difícil para que o Senhor não opere no meio de nós? Passam os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Verso 19 ele vai dizer, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Em que você espera? Em Cristo Jesus. Nesta vida? Nos seus projetos? Nos seus sonhos? Nas suas realizações? Não que você não possa ter seus projetos, seus sonhos, suas realizações. Podemos sim ter tudo isso, mas não esperamos disso. Se vier, glória a Deus. Se não vier, glória a Deus, porque a ressurreição virá. Não é neste mundo que nos alegramos no Senhor. Não é neste mundo que esperamos no Senhor. Não é neste mundo que está
a satisfação, o prazer e a exultação daqueles que se declaram cristãos, pequenos cristos. Como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja produto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, e nos currais não haja o masgado, todavia eu me exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus, no nosso Deus, da nossa salvação. É nisso que nós temos crido. Versos 20 ele vai dizer: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. É irrefutável isso. Ainda que Paulo tenha dado esse exemplo aqui, alguns quando lêem podem dizer: o que é que Paulo quer dizer aqui? Paulo apenas está questionando porque aqueles não estavam mais crendo na ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo também não teria ressuscitado. Mas ele vai e frisa aqui com todas as letras: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quais são esses que são de Cristo na sua vida? Os cristãos, tanto os que estiverem mortos, como os que ainda estiverem vivos. Só que há um grande equívoco, que por muitos anos, a igreja brasileira vem levando, e muitos creem assim, que durante ou antes de acontecer a grande tribulação que virá sobre o mundo, a igreja será arrebatada. Aqui mesmo, Paulo tratando ainda acerca da ressurreição, no capítulo 15, no verso 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós, porque ele diz ali nós, porque eles que estavam vivos naquele tempo. Se Cristo pode voltar num abrir e fechar de olhos, ele está falando desses dois públicos: os que dormem, os que estão mortos, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. É fato o arrebatamento da igreja. Só não é fato o que tem ensinado por muitos longos anos, há mais de alguns séculos, que a igreja seria arrebatada antes da tribulação. O texto aqui no verso 52, ele diz claramente: ante o toque da última trombeta. Um dia talvez a gente possa, em outra oportunidade, dar um estudo sobre isso, que carece de um estudo. É ante o toque da última trombeta. Se nós formos lá para Apocalipse, a última trombeta é o final de tudo. Já passou a grande tribulação. É o final de tudo. Encerrou os 3 anos e meio de perseguição sobre a igreja. Por quê, queridos? Precisamos crer verdadeiramente na ressurreição. Porque se nós formos essa geração, avalie estar diante do anticristo governando sobre a terra. Quantos não vão se submeter à marca da besta? Simplesmente para preservar a sua vida. Simplesmente para poder continuar comprando e vendendo. Simplesmente para poder continuar sendo o cidadão que tem livre acesso às coisas neste mundo. Se nós esperarmos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. A fé daqueles que são cristãos, daqueles que estão em Cristo Jesus, não está pautado naquilo que os olhos veem. Não está pautado nisso, queridos. A nossa fé está pautado
naquilo que Deus declarou. Que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu. É isso. Quando Tomé disse que se não tocasse nas marcas de Cristo da cruz, que o cravo havia deixado sobre ele, no lado dele, onde a lança traspassou o nosso Senhor, ele não creria. Quando Jesus Cristo chegou diante dele, foi exatamente isso que Cristo apresentou para Tomé. Tomé, toque, Tomé. Coloca a mão no meu lado, Tomé. Mas eu te digo que mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Não fomos chamados para crer naquilo que vê. A igreja precisa entender que a fé em Cristo Jesus não está pautada naquilo que se vê. Se nós tivéssemos verdadeiramente essa convicção em nós, não teria dado tanto espaço para essa famigerada teoria, que alguns chamam de teologia da prosperidade. Porque, queridos, ainda que Deus sim possa nos fazer prosperar, não é nisso que estão os nossos olhos. Não é nisso que está a nossa expectativa maior. Não é nisso que está a nossa fé. A nossa fé está em morar, em habitar com o Senhor a eternidade. Não com este corpo corruptível, queridos, mas com nossos corpos transformados. Porque carne e sangue não herdará a incorrupção. Para estarmos diante do Senhor, tem que ser com o corpo transformado. E só serão transformados aqueles que creem no Senhor. Estamos hoje para celebrar a ceia do Senhor. É lembrar que o corpo dele foi moído, como Isaías 53 disse, por causa das nossas iniquidades, por causa das nossas transgressões. O pecado que estava sobre ele é nosso pecado, foi a nossa culpa, foram as nossas transgressões. Deveríamos todos os dias pensar e recitar para nós mesmos, como disse o apóstolo Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E declarar também em seguida que Cristo, sim, Ele já nos libertou do corpo dessa morte. Ele já nos libertou do corpo dessa morte. A fé daqueles que estão em Cristo Jesus não está pautada nas coisas que se apresentam em tantos lugares, inclusive lugares que infelizmente se declaram cristãos, propagando uma fé carnal, uma fé material. Não que Deus não possa nos abençoar, pode nos abençoar e prosperar. Só que não é nisso que está a nossa fé. A nossa fé está no poder de Deus, que assim como ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também Ele nos ressuscitará. E infelizmente eu tenho tentado desconstruir essa ideia, desde quando eu tive a convicção plena, porque também quando eu nasci na fé, ouvindo tanto isso, entendíamos como se isso fosse a verdade, como se a igreja ela fosse arrebatada quando as vésperas do anticristo trazer a grande tribulação sobre a humanidade, a igreja seria arrebatada. Examinando as Sagradas Escrituras ao longo desses anos, e esse versículo que eu disse, 1 Coríntios 15, no verso 52, ante a última trombeta, ante é enquanto, naquele momento, mediante aquele evento que estará acontecendo. Que evento é esse? O toque da última trombeta é o final de todas as coisas. É o que vai também casar com o que o próprio Jesus Cristo disse em Mateus 24. E depois das aflições desses dias, o céu se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento, e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá nos céus a figura do Filho do Homem. Ele virá com poder e grande glória. Por isso que nós estamos aqui celebrando, não é simplesmente um ritual, mas celebramos uma ordenança que Ele deixou para nós, assim como nós já descemos as águas, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje estamos aqui para testificar
que continuamos em Cristo Jesus até o fim das nossas vidas, até que Ele venha, até que Ele volte, até que Ele ressuscite os que estiverem mortos e os que estiverem vivos, serão trasladados, serão transformados, serão arrebatados, serão arrancados deste mundo. É aquela pedra angular que está lá em Daniel, que sem auxílio de mãos será lançada e vai destruir todo o império humano, todo o governo dos reis humanos, querido. É isso que também estamos declarando aqui nesta noite, que Ele vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vai destruir todo o principado, toda a potestade, seja humana, seja espiritual, porque Ele somente é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Somente Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nunca Deus deu ao homem o governo de dominar sobre o homem. A concessão dos reinos foi só concessão, não era vontade do Senhor. Quando lá em Samuel, 1 Samuel no capítulo 8, eles pediram um rei, e Samuel se entristeceu e chegou diante do Senhor e disse: Senhor, eles estão pedindo um rei. Aí Deus disse para Samuel: Samuel, não entristeçais o vosso coração, porque antes do povo te rejeitar, eles têm rejeitado a mim, porque eles não querem que eu reine. Porque não é simplesmente um ritual, queridos. Por isso que a palavra do Senhor, aqui mesmo em Coríntios, só que no capítulo 11, ele vai dizer que aquele que come e bebe indignamente é réu de juízo. Por isso há no meio de vós alguns que estão mortos, que dormem, e muitos enfermos. Porque quando nós participamos do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, nós declaramos que vivemos para Cristo, que levamos todo dia a nossa cruz, que não mais vivemos no curso deste mundo, com as práticas do passado que nós vivíamos. Porque se assim vivemos, não somos de Cristo. E se não somos de Cristo, não podemos participar desses dois elementos. Porque aquele que não come da minha carne, aquele que não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E ter parte com o Senhor não é só simplesmente chegar aqui e participar dos elementos, mas é viver uma vida concernente àquilo que Cristo ensinou. Às vezes se falam por aí: se você pecou contra alguém, vá lá essa pessoa e peça perdão. Se você pecou contra sua esposa, queridos, é muito mais além do que isso. Porque pecamos e erramos todos os dias, as nossas falhas, imperfeições e limitações. É se de fato este corpo e este sangue é a marca na qual está em minha vida, e eu vivo por Ele, eu vivo por Cristo. A vida que agora eu vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Se eu levo a cruz, a minha cruz, a cruz que cabe a cada um de nós levarmos, a cruz que às vezes, talvez um dia vamos ser perseguidos. Já fomos, alguns de nós, de uma forma ainda escondida, meio que oculta. Mas talvez uma perseguição mais escancarada. E vamos sim levar essa cruz, declarando que não negaremos o nome do Senhor. Porque Ele verdadeiramente é o Filho do Deus vivo. Ele veio, Ele morreu, Ele foi crucificado, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele voltará para juntar a sua igreja, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, para estar com Ele na eternidade, para reinar com Ele como reis e sacerdotes, como diz em Apocalipse, que é um assunto que eu tenho tratado muito também aqui, neste ministério e em outras oportunidades, sobre o sacerdócio de todos os santos. As Sagradas Escrituras, ela está toda atrelada, é como uma grande engrenagem, tudo muito bem encaixado, tudo perfeito, como só o Senhor pode fazer, o Senhor pode realizar. Então, crentes brasileiros, crentes daqui de Cosme de Farias, dessa igreja Batista da Promessa, queridos, olhem para a eternidade. Vivam a eternidade, porque o céu reina. Ainda que diante de nós parece que os homens estão governando, isso é por um pouco de tempo, queridos. Um pouco de tempo e me vereis, e um pouco de tempo não me vereis. Esse pouco de tempo
está passando. Esse pouco de tempo está às portas para terminar. E quando ele terminar, somente aqueles que viveram não no curso deste mundo, não na ótica deste mundo, mas viveram verdadeiramente para Cristo. Aqueles que participaram do corpo e do sangue, não simplesmente por causa de um cerimonial, mas participaram porque vivem em Cristo, porque entregaram suas vidas a Cristo Jesus, porque levam a sua cruz dia após dia, porque negam as suas próprias vontades, suas próprias concupiscências para viver em Cristo, porque sofrem perseguições e continuam declarando que vivem em Cristo, e se em Cristo tiverem que morrer, vão morrer, porque em Cristo nós viveremos a eternidade do Senhor. Amém, igreja do Senhor?